Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje a gente chega com coisa nova, com um programa novo aí. Essa é minha amiga Thaís, coisa mais linda do mundo, minha cara, olha, gêmeas dentro. Gêmeas, E a gêmeas. gente vai contar hoje várias histórias assombradas. Eu vou fazer com vários amigos meus. E Dona Thaís tem várias histórias que eu sei muito bem disso, que ela já me contou, por isso que eu quis ela aqui, né? Tem várias histórias aí. Então, vamos lá. Bom, vamos começar assim. Eu falo que é um tema muito legal agora para quarentena, você que não pode sair de casa, né, para ficar aí bem acompanhado com as entidades que você vai sentir. Se você não sentia nada antes, agora você vai sentir. Se você não percebia nada antes, agora você vai ficar assim, ó, de olho aberto, com medo. É bem legal, é um tema bem bacana agora para quarentena, para quem não tem nada o que fazer e tá trancado dentro de casa, é bem legal. Mas Exatamente. assim, brincadeiras à parte. Eu nunca fui uma pessoa, de mediunidade, eu nunca fui uma pessoa que senti, as coisas, eu nunca fui uma pessoa muito sensitiva. Na verdade, assim, sensitiva sim, mas eu nunca vi, graças a Deus, porque eu sou daquelas que nunca vi nem quero ver, tá ótimo assim, vamos permanecer Tá quieto, dessa maneira, não, né. não vou abusar, né? Eu sou adventista do sétimo dia, cresci dentro da igreja adventista, né, então eu sou um tanto religiosa, não sou fanática, e eu me considero muito espiritualista, então respeito todas as religiões. Desde muito novinha, principalmente criança, adolescente, eu sempre tive muitos pesadelos, e uns pesadelos, assim, bastante bizarros, né. Uma das coisas que eu sempre falei pra você, Camis, que era a pessoa, né, com que eu sonho, né, o semblante. Eu costumo ter paralisia do sono. É uma coisa que acontece com bastante frequência, só que a minha paralisia é sempre a mesma. Não é uma coisa que troca, não é um pesadelo que troca, é uma coisa assim, eu sinto que eu estou acordada, eu estou de olho aberto, mas eu não consigo gritar, eu não consigo me mexer, eu não consigo pedir ajuda. A imagem que eu tenho é sempre a mesma, eh, é sempre uma é um homem todo de preto, e Hum. esse homem de preto tem o rosto desfigurado, e ele escova o meu cabelo com uma escova dourada. Nossa, já me arrepiei inteira aqui já. É horrível. E é uma coisa assim, quando eu consigo me falta até o ar. Quando eu consigo respirar, que eu acordo, eu já tô, assim, totalmente em pânico. E cada vez que acontece esse tipo de paralisia do sono, é uma semana sem dormir, porque eu tenho medo E de pegar no sono. Oi? é frequente essas paralisias? Ou É uma frequência, assim, de umas 4, 5 vezes por ano, mais ou menos. Ah, Mas o mas sonho é sempre o mesmo, o sonho é sempre o mesmo, sim, né. Eu sempre tive isso desde a adolescência até agora a vida adulta, sim. mas nunca vi nada. A sensibilidade eu tenho, Hum, principalmente com energias. Quando eu entro num lugar e eu não me sinto bem, eu já olho e falo: "Tem que ir embora e tem que ser agora". sim. Essa energia pode ser de lugares ou de pessoas. Eu tenho muito isso, né. Na gestação da minha primeira filha, da Lívia, foi uma gestação muito tranquila, muito calma. A Lívia, aos 2 anos, foi onde ela manifestou a primeira vez, ela me disse aos 2 anos que ela tinha visto alguma coisa estranha. Ela não tem muitos pesadelos, mas ela é sonâmbula. Sim. Um dia ela acordou mais cedo, foi uma coisa que ela saiu do quarto dela, acordou mais cedo, foi até meu quarto, então eu já sabia que ela estava acordada. Mas, como ela era muito quietinha, eu continuei na cama, tranquila, cochilando, Uhum. e ela foi até o escritório. A gente morava num apartamento, um apartamento razoavelmente pequeno, ela foi até o escritório. Quando ela voltou do escritório, ela falou assim pra mim: "Mamãe, eu tô com medo, porque eu estava brincando no escritório do papai, e uma mão tentou me pegar embaixo da mesa". Então ela falou que a hora que ela viu a mão, ela se agachou embaixo da mesa e ficou de olhinho fechado, porque ela ficou com muito medo, até ela conseguir abrir o olho e sair do escritório.
aquilo me assustou bastante, porque é uma criança de 2 anos, a cabeça não é tão fantasiosa a esse ponto de falar que ela viu uma coisa, né. Exatamente. Então, dali por diante eu comecei a prestar atenção na Lívia. A Lívia também é muito sensitiva, principalmente quando ela tá sozinha, ela sente muito as coisas. Aí ela fala pra mim: "Mãe, eu ouvi tal coisa, eu vi tal coisa, eu vi vulto, eu vi isso, aquilo". Então, assim, pra ela não ficar muito surtada, eu dou aquele apoio materno e uma das coisas que eu resolvi não fazer, que todo mundo me aconselha: procura um psicólogo". Eu não acho que o caminho seja procurar um psicólogo. Eu acho que tem que ter, um ouvido, né, ela precisa de alguém que ouça ela, ela precisa de alguém que acredite nela, prestar atenção ao que ela vê, ao que ela ouve, como ela se sente. Eu deixo ela desabafar e aí eu aconselho ela: "Olha, se é uma coisa que tá te incomodando, põe uma música que você gosta, assiste um filme de comédia, alguma coisa que troque, né, que faça você se sentir bem, que te traga um bem-estar, para não ficar com aquela energia pesada, mas eu não deixo de acreditar ela. O descrer para mim é muito ruim, porque eu acho que isso pode futuramente fazer ela pensar assim: "Eu posso estar ficando louca? Será que eu Sim, posso ter algum tipo de esquizofrenia, né, alguma coisa, algum transtorno?". Então eu não deixo ela pensar que ela possa ter uma coisa dessa. sim, Eu costumo mais dar o apoio mesmo para ela se sentir bem e confiante em mim. sim. E ela lembra desse episódio da mão? Lembra. Hoje ela tá com 12 anos e ela lembra e ela descreve como se tivesse acontecido ontem. Foi uma coisa que nunca mais apagou da memória dela. Eu tive 2 outros episódios com ela que me assustaram bastante. Ela, como eu te disse, ela é sonâmbula, né. Sim. A gente morava depois desse apartamento, a gente se mudou para uma casa, era um sobrado, e o sobrado, as sacadas dos quartos eram todas ligadas, né, era uma varanda só ligando todos os quartos. E era uma varanda grande que dava para piscina. Um Uhum. belo dia, minha sogra ficou doente, meu marido saiu de casa para ir dormir na casa da minha sogra, né, por precaução, para cuidar dela, então foi ele e o Pietro, meu filho caçula, Sim. e foi eu e a Lívia em casa. Aí a Lívia falou: "Mãe, eu posso dormir com você no quarto?". "Pode", pra ela não dormir sozinha, né. Uhum. Ela foi para o meu quarto, quando deu 3 horas da manhã, ela levantou da cama e ela falava assim: "Não, não, não, não", e ela passou pela minha cama, assim, deu a volta, que ela estava dormindo do outro lado, ela deu a volta, foi até a sacada, abriu a porta e se jogou. E eu peguei ela pelo cabelo. Se eu não fosse rápida o suficiente, na hora eu não consegui pegá-la pelo corpo, então eu puxei ela pelo cabelo. Ela teria se jogado da sacada. Ela teria se jogado da Ela sacada. tá Oi? ela estava com quantos anos? Ela tinha 6 anos. Esse episódio ela tinha 6 anos. A primeira Gente, vez foi aos 2 anos, a segunda vez, assim, que eu me lembro mais forte, né, teve vários episódios, mas assim, que me assustou mais, que foi uma coisa de me deixar semanas sem dormir, porque aí é aquela coisa assim, eu coloco ela na cama e eu fico ali parada olhando ela. Eu não sim. durmo, eu não consigo dormir, Ainda mais né. sendo Isso passou pequenininho, tudo né, bem. desse jeito. E aí esse foi um episódio aos 6 anos de idade, né, ela tinha 6 anos de idade. E depois ela estava com uns 8 anos ainda nessa mesma casa. Essa casa era um estilo meio americanizado, assim. E aí Sim. a gente tinha dentro da casa uma despensa, a despensa ficava embaixo da escada da casa, né, a Uhum. escadaria era em L, a despensa ficava lá embaixo. Então a despensa era só aquela coisa, a gente entrava, acendia uma luzinha, pegava comida e saía, porque ela Sim. era muito escura, muito escura. Uma vez a porta fechada, não enxergava nada lá dentro, era um breu só. E aí, um dia a gente dormindo, acordamos de manhã, cadê a Lívia? Procuramos pela casa inteira, a Lívia não estava em nenhum canto da casa e nós encontramos ela dormindo dentro da despensa. E Nossa, foi, assim, horrível, porque era um lugar leva, que né. nunca uma criança de 8 anos ia entrar e deitar e dormir. Ela Sim. estava dormindo dentro da despensa e até hoje a gente não sabe como ela foi parar lá. E nem ela sabe. Nem ela sabe, porque ela é sonâmbula, então ela não sabe dizer. Ela Pô, nunca sabe dizer pra gente se ela foi para lá andando sozinha ou sim. como. Ela não sabe dizer, ela não sabe explicar. Ela não lembra que ela tentou pular da sacada, ela não lembra que ela foi parar na despensa, só que acordou lá, porque a gente achou ela dentro da despensa.
E é isso, ela nunca lembra de nada que acontece. Eu lembro da paralisia do sono, porque é muito agonizante, é uma coisa assim, eu posso dizer assim, satânica, pra horrível a paralisia do sono, porque eu abro o olho, eu não consigo gritar, eu não consigo me mexer, eu não consigo respirar, eu não consigo pedir ajuda, e quando eu acordo eu tô lavada de choro, porque a única coisa que acontece é escorrer a lágrima, e eu Sim, visualizo toda a cena, né, tem muita gente. deitada ou sentada, meu cabelo sendo escovado com uma escova dourada e um homem todo vestido de preto e o rosto desfigurado. É muito macabro, muito, É, então, muito eu quando macabro. quando eu comecei a ver coisas, eu comecei quando eu era pequena também, eu ia para casa dos meus avós, em Águas da Prata, e eu não sei, aquele lugar, a cidade deve ter alguma coisa, porque era na casa da minha avó, era na casa da minha tia, era em qualquer casa, e eu tenho uma sensação, eu tive um sonho uma vez que eu estava lá, eu acho que eu tinha, sei lá, acho que uns 8 anos. Eu sonhei que eu estava sendo abusada por vizinhos ali, que eram adolescentes na época, né? Que eu era menorzinha da turma. Eu sonhei que eu estava sendo abusada numa árvore perto e eu nunca esqueci a sensação desse sonho. Nunca. E isso ainda é muito forte para mim. E assim, eu ia dormir, eu ficava acordada, que nem antes da gente começar a live, eu contei pra Thaís que eu estava na sala, acho que eu tinha uns 8 anos, se eu não me engano. Aí fui desligar a TV na hora que era aquelas TV de tubo, né? Na hora que a TV apagou, surgiu uma faca. Assim, tipo uma sombra de uma faca. Meu, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não dormi mais. Imagina pra uma criança tá assistindo, sei lá, desenho e vai dormir e tem uma faca na televisão, não consegui dormir mais. E tava a casa inteira dormindo já. Então, assim, quando eu comecei a ter essas coisas, a ver muitas coisas, eu comecei na infância mesmo. Eu não sei se talvez as crianças tenham mais essa suscetibilidade, né, a ver, porque eu conheço bastante gente que via quando era criança. E eu via muito em casa também. Sim, em casa era complicado, porque você mora ali, né? Você mora. Como que você vai, sabe? Você Superar não tem uma o que fazer, coisa que porque não é uma questão de escolha, né. A Lívia, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiquei sabendo disso no apartamento, que ela tinha 2 anos, foi me mudar. Eu me mudei. Tanto é que a gente tinha acabado de chegar no apartamento, a gente ficou apenas 2 semanas nesse apartamento. Eu ainda estava desembalando as caixas quando isso aconteceu, e aí eu decidi ir embora e não ficar mais ali. Porque foi como eu te falei, eu sinto muito esse negócio de energia, né. Então não só com pessoas, mas com lugares também. Se eu sentir que a energia não é boa, eu não permaneço ou evito, né, se for um lugar só que eu entro e frequento, mas no caso eu ia morar, então foram 2 semanas e foi uma coisa assim, ó, de flash. No arriar das malas, como diz o povo do interior, já juntei as coisas e fui embora, porque realmente não dá para ficar ali, a minha preocupação era com ela, né, como uhum, ia ficar a cabecinha dela. Eu acredito que as crianças elas já têm uma mediunidade natural, sim. né, as crianças elas são mais sensíveis, eu acho que elas veem mais as coisas, tanto que uma criança ela percebe quando uma pessoa tem uma maldade, né, tanto crianças quanto animais, que foram 2 coisas que eu sempre tive perto, né, primeiro eu tive sobrinhos, depois filhos, e sempre tive animais por perto, né. Uhum, Eu sou epilética desde a infância. Eu tive um cão guia, né, que foi uma pitbull. Ela também era bem sensitiva, não era um cachorro que latia, ela não latia pra nada, então se ela latisse, é porque ela sabia que eu ia convulsionar. Então, assim, eu acho que muita coisa me resguardou, porque eu tinha tudo isso, né. Eu tive um cão guia que dormia comigo, estava dentro do meu quarto, andava o dia inteiro comigo, a cachorra fazia tudo.
Ela ia desde um passeio na escola até uma feira comigo, um passeio na rua, um sorvete. A cachorra estava o dia inteiro comigo, ela era meu braço direito, e foi assim durante 15 anos. Uhum. Depois eu casei, vieram os filhos, né. E eu com tudo isso, eu escolhi uma profissão bem legal. Eu sou atriz, escolhi trabalhar na área de horror, né, Tadã! tipo, Mas a pera, escolha saudável da pessoa, né. Trabalhei em eventos de horror já, e nesses eventos de horror é assim, óbvio, você tá trabalhando com um evento de horror, então você tá mexendo com uma coisa paranormal, então você tem que ter noção do que você tá fazendo. Primeira coisa que você tem que saber, separar a sua vida, a realidade, da ficção, do seu ato, né, da sua atuação. Isso é uma coisa que você tem que aprender a separar. Não quer dizer que não vá mexer com o seu psicológico. Mexe, mexe. Porque antes de começar esses eventos de horror, são meses de preparação, meses de ensaio, e depois são 90 dias trabalhando nesses eventos. E é uma coisa pesada, porque mexe com muita coisa macabra, então, assim, a tua cabeça começa a ficar cansada, você começa a ver coisas. Um dos eventos de horror que eu fiz, assim, que eu gostava muito de uma personagem que eu fazia, que era uma bruxa, só que eu chegava a ter pesadelos com essa bruxa. Eu tive pesadelos com a minha própria coisa bruxa, eu tive horrorosa, pesadelos é um eu subconsciente. eu tive um eu tive um pesadelo muito legal para você que gosta de aranha, por exemplo. Eu sonhei uma vez que a minha bruxa, que no caso era eu fazia a minha bruxa, a bruxa, que era eu estava dormindo e eu via ela pela janela, por uma janela, ela estava em cima de um telhado com a mão cheia de aranhas, e ela vinha até a janela e jogava as aranhas no meu rosto. Eu não tenho medo de aranha, eu estava sonhando comigo mesma. Então, assim, para você ver como é uma coisa que mexe muito com o psicológico, pesa muito o Sim, psicológico da pessoa. Eu tive isso, eu tive esse sonho com a minha própria personagem. Mas assim, geralmente esses eventos de horror, eles acontecem em um túnel, que é um cenário montado, né, e você fica ali durante 90 dias trabalhando ali dentro daquele lugar toda noite. São 2, 3 horas? São, mas são 2, 3 horas e é uma lavagem cerebral aquilo na tua cabeça, né, sim, porque você tá tá vivendo, né, aquilo você tá escutando musiquinha de horror, você vê tudo que é cenográfico é de horror, não tem nada bonito, é muito real o negócio, é né, muito real, é muito muito real. E você escuta gritos o tempo todo, então assim, você fica bem? Fica, se você souber lidar com a situação. bem. Eu já estava acostumada, mas assim, tinha dias que eu voltava para casa e eu não conseguia dormir, porque eu estava escutando os gritos das caixas de som, eu escutava as musiquinhas de horror, que eu estava escutando o dia inteiro, e aquilo ali ficava na minha cabeça. É um negócio que vai comendo, sabe? E fica até você trocar de trabalho e dar aquela limpeza. É pesado, você tem que saber lidar e tem que saber separar a realidade de ficção, porque senão você surta e fica completamente louco. Sim. Eu tenho essa experiência, eu e a Thaís, a gente trabalhou junto no mesmo local, em setores diferentes, mas, assim, eu vivi um outro lado do negócio, assim, porque como eu sempre vi muita coisa, sempre senti muita coisa, o que eu sinto é basicamente, parece que tá todo mundo falando comigo ao mesmo tempo, e eu fico meio às ondas, assim, meio tipo, onde eu tô, o que, que eu tô fazendo aqui, enfim. E há muito tempo eu não vejo, não via, né? Há muito tempo eu não via nem vulto, nem nada. Eu fui ver lá neste local, que assim, foi num dia X, a gente ia começar um evento e eu fiquei até 3 horas da manhã. E da entrada para o local que eu ia é um caminhozão, assim, e 3 horas da manhã. Aí eu passei e eu comecei a ver vulto, sabe? Parecia que alguém tava me rondando ali. Parecia que alguém tava assim, perto de mim, me rondando, querendo falar comigo. E sussurro, 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 sussurro. Aí eu passei, eu fui o caminho inteiro assim, ó.
Você não tá vendo nada, você não tá ouvindo nada, vamos, vamos, anda rápido, vai logo. Assim, eu tento ignorar, né? Eu tentava ignorar. Então, até quando começou realmente esse evento de horror, eu não conseguia entrar nos lugares cenográficos, eu não conseguia entrar. Mesmo eu conhecendo todo mundo que trabalhava ali, eu não conseguia entrar, porque para mim aquilo lá eu acho que ia ser mais horror ainda, né? Então eu falei, não, É muito pesado. Quem já trabalhou, com a gente sabe como é, sabe que é uma coisa esse evento em específico, né, é uma coisa meio macabra. É um lugar que a gente vê e ouve muita coisa, sim. infelizmente. A energia é uma energia pesada, né, Acho que é então um a gente que lugar, né, trabalha. também, acho que você tá mexendo com tudo, tanto que eu já Mas é exatamente isso que eu falo, você tem que estar consciente de que está mexendo com tudo. Então, assim, se você tem a noção de que você está mexendo com uma coisa do além, que você pode invocar alguma coisa, que você pode trazer, é uma energia ruim, a gente não descarta isso. É uma energia ruim, é um fato isso, a energia é ruim. Então, assim, as pessoas precisam aprender a lidar com isso. exato, Então eu falo que você tem que aprender a separar a ficção de realidade, não é fácil, tem que ter um preparo psicológico, né. Eu, no meu caso, eu tenho uma coisa que eu me apego, que é a uma crença a uma crença religiosa, né, eu me apego a acreditar numa eu vou ser muito sincera, eu as poucas vezes, foram poucas vezes, mas foram vezes, que eu vi coisas dentro da empresa, né, nesse evento de horror, eu começava a rezar o Pai Nosso, porque eu é aquela coisa assim, sabe, segura na mão de Deus, porque eu a gente dá risada, mas é um fato, gente, é um fato. É um fato, lógico, eu acho que todo mundo é isso, você gente. você tem que se apegar com alguma coisa, pra você não dar uma surtada legal, entendeu? E era isso que eu É, fazia, era eu isso ia que eu em fazia. mesmo, tipo, não olha, não vai, ou senão eu começo a conversar, tipo, não me assusta, você vem de leve, quer conversar? A gente conversa, mas vem de leve, não vem me assustando não. Eu aprendi, você vai dar risada, porque foi uma das coisas que eu aprendi, assim, com um dos diretores, né, um dos meus chefes. Ele tem essa mediunidade e ele falava pra mim, ele falava assim: "Não, quando essas coisas acontecem, eu já começo a falar: 'Ó, sai daqui, você não vai fazer bagunça aqui, você não vai assustar aqui'". Aí você começa a falar. Eu fazia a mesma coisa, eu começava a falar, eu dava uma de Sim, doida, né. Mas aí eu saio, tomo uma água, me distraio, finjo demência, canto uma musiquinha, pode ser Baby Shark, qualquer coisa, assim, só pra passar. Porque pra não ficar com o negócio na cabeça, sabe, pra não ficar louca, surtada. Funcionava, funcionava, funcionava. Foi uma coisa que funcionou, exato. entendeu. Não surtei, tô aqui sã, Por um tempo funciona, entendeu. Às vezes eu dou eu uma não tanto, aquela né, mentira. Não, mentira, eu tô normalzinha, não surtei, nunca precisei de ajuda psicológica, lido muito bem com o meu trabalho, graças a Deus, mas, as pessoas têm que ter noção de que é uma energia pesada, e eu sei que muito disso também se deve à paralisia do sono que eu tenho hoje, né, apesar de ser uma coisa uhum, que eu trouxe da adolescência, já tive isso na adolescência, hoje é muito pior do que era na adolescência, né. sim, Uma das coisas que sempre falaram para os meus pais, eu fui diagnosticada com epilepsia, muito novinha, era criança ainda, né. Demoraram muito para descobrir o que eu tinha, porque eu morava no litoral sul de São Paulo e a medicina lá era um pouquinho atrasada, a gente morava numa cidade que era patrimônio histórico tombado. Então, quando eles descobriram a epilepsia, eu uhum, tinha convulsões e ninguém sabia por quê, então fizeram uma série de exames em mim, várias coisas, e sim. uma das coisas, assim, que todo mundo vinha e falava para os meus pais é: "Vocês já procuraram um psicólogo? Vocês já pensaram que isso pode ser uma esquizofrenia?". Porque ao mesmo tempo que eu tinha as convulsões, eu falava as coisas que eu sentia,
entendeu? Ah, eu entrava num lugar, não me sentia bem, ah, eu não gostava de tal pessoa por motivo X, sim, né. Então, quando eu manifestava isso, eles falavam: "Ai, vocês já pararam para pensar que essas crises convulsivas que ela tem, pode ser uma questão de esquizofrenia?". Aí tinha gente que já falava que podia ser uma, mediunidade, cada um falava uma coisa. sim. Então sempre confundiu bastante os meus pais, né, por uma questão religiosa, a coisa que eles falavam era: "Vai orar, vai orar". Eu Então eu eu decidi não fazer isso com a Lívia. eu Eu ia decidi entrar não fazer isso com a Lívia, do vai orar, o vai orar, né, eu deixo ela falar, deixo ela se expressar, e aí a gente procura. Lógico que eu estimulo ela a fazer oração, eu sou uma pessoa cristã, então eu estimulo ela a fazer isso para o bem dela, né, para uma coisa que ela se sinta bem, mas não forço, entendeu. Então, assim, se é uma coisa que: "Ai, eu não tô me sentindo bem com isso, não", em algum momento o que eu estava sentindo estava me incomodando demais. Escuta uma música que você gosta, procura um outro ambiente, vai ler um livro, assistir uma comédia, porque aí a cabecinha espairece. sim. É, eu, assim, eu comecei com uns 6, 7 anos a manifestar essas coisas para mim. E assim, era 1990 e trelelê, então assim, ainda não tinha uma informação, ainda não tinha uma ida a um psicólogo mais ativo do que hoje, por exemplo. Então assim, para minha mãe que via porque todos os momentos que eu tive, tanto de ver em casa, ver em outros lugares, sentir, todos os momentos eram de muito terror para mim. Então eu gritava, eu chorava, eu não queria dormir, eu ficava acesa, ou eu dormia com os meus pais, ou eu ficava em pânico total. Então assim, para ela que estava vendo aquilo ali, ela não entendia, não é que nem hoje que a gente tem um psicólogo Um que diálogo, né, uma conversa, né. diálogo, uma cabeça aberta, né. Talvez fosse uma mediunidade lá que me ocorreu e ela não sabia lidar com isso, até porque minha família é toda católica, então essa coisa de espiritismo, espírito não era, era coisa de diabo, de espírito ruim e não sei o quê, e eu só via coisas ruins. Então, assim, a alternativa dela era: vai rezar, se enfia no na catequese, fica lá rezando, vai rezar. Ela É trouxe isso mesmo, mas é coisa dos antigos, né, eles tinham esse hábito, né, de fazer isso. benzer, Era uma benzer questão de para eles era uma questão de proteção, né. exatamente. Então, assim, eu não tive esse diálogo, tanto porque era uma outra época. E eu, se eu for ter um filho e se isso acontecer, eu acho que é assim, o que você viu, o que que eu posso te ajudar, o que que eu posso fazer para você não, sabe? Tentar estimular essa parte de comunicação, porque eu acho que isso pode salvar, até para depois não falar, ai, será que eu tô ficando louca? Porque eu já pensei Sim, isso mas várias é exatamente isso que eu tenho com a Lívia, o não estimular para ela pensar assim: "Ah, eu preciso de uma ajuda psicológica ou eu preciso de alguma medicação porque eu tô ficando louca". Ela não tá ficando louca, às vezes ela é um pouco mais sensível que outras pessoas, e aí ela precisa aprender a lidar com essa sensibilidade que ela tem. É isso que eu ensino para que ela não fique uma criança surtada, entendeu? sim, Porque hoje é uma criança surtada, amanhã é um adolescente, depois um adulto que vive à base de medicamento, achando que tá vendo ainda mais fantasma, então que a gente vive eu muito uma ensino pra ela ansiedade, né? lidar com tudo pra ela não sofrer. Uhum. É, exatamente. E hoje eu sei lidar muito bem com isso, porque eu dei o meu jeito. Eu fazia isso sozinha, eu ia espairecer, eu ia, sabe, eu fui para o psicólogo quando eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. Eu frequentei psicólogo, ela não me ajudou muito, porque você vai fazer o quê, gente? Uma criança tá falando que tá vendo espírito na casa, o que que você vai falar? Eu, como psicóloga, eu não sei o que que eu ia fazer, sabe. Então ela não tinha muito tato para lidar comigo, e aquilo não me ajudou. O que me ajudou foi começar a ignorar. Sabe, começa a ignorar. Ah, você tá vendo alguma coisa ali? Meu, faz outra coisa, vai pra lá. Ah, ouviu?
você não tá ouvindo nada. Eu trabalhei aqui no Shopping Valinhos, numa loja, que era assim, parecia que tava era passos o dia inteiro na loja, subia, eu ouvia gente subindo na escada do estoque o dia inteiro e eu ignorava, eu falava: "Não, não tô vendo nada, Você tô vendo finge demência, você aprende a fingir demência para você não sofrer. nada". O que eu Você ensino pra Nívia o tempo ignorar, todo. né. O foda é ter essa coisa de você tem um negócio, mas você não pode, porque eu tinha muito medo disso. Eu sempre tive muito medo disso, sabe. Eu nunca fui uma pessoa que: "Ah, viu o espírito ali? Ah, eu tô de boa, vem aqui brother, vamos conversar?". Não, foi o Não, que eu te falei, foi o que eu não. te falei, eu nunca vi, eu só senti, prefiro não ver. Deixa ele Exato. lá quietinho, quero ver não quero conhecer, não quero desenvolver essa amizade, não quero, não A minha obrigada. alternativa: "Deixa eu gritar, vamos ver se ele sai, né". E sempre saía, então É, vou gritar, vamos fazer um mini escândalo aqui. sou a favor do escândalo, sou a favor do escândalo. Eu Bom, finjo demência. exatamente, fim de demência é a coisa. Bom, então essas foram as nossas histórias maravilhosas, quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, né. Não é tão maravilhoso assim, tá vendo. E ontem, quando você me ligou ontem e falou que a gente ia fazer uma live hoje e tal, pra falar sobre esses assuntos, se eu gostaria de contar, eu estava no meu quarto, falando com você, com a minha sobrinha, com a Vitória, e aí a gente estava assistindo TV e tal, e ela decidiu dormir comigo essa madrugada, que a prima saiu, ela ficou comigo essa madrugada. Era 2 horas da manhã, a gente estava assistindo TV, 2, 3 horas da manhã, né, Vika? Uhum. A gente assistindo TV, e a TV a gente estava assistindo Netflix, estava assistindo uma série, e a TV começou a trocar de canal sozinha, e foi parar no YouTube. E o controle paradinho do lado, na cabeceira da cama, ninguém mexendo, não tinha como aquilo tá acontecendo. O controle estava inclusive de cabeça para baixo, até o negocinho do controle, né, aquela luzinha daqui, estava virado para trás. Então, tipo, a hora que nós 2 vimos, a gente ficou num pavor. A TV trocando sozinha, a série saindo, aí eu comecei a acordar meu marido, eu falei: "Levanta, pelo amor de Deus, acorda, acorda que pelo menos a gente não fica sozinho, se der merda não tá sozinho, né". É, Aí e depois eu já não estava mesmo. era 4h30 nós 2 acordadas, parecia 2 coruja, porque a gente não conseguia dormir, né. Mas só Gente, de falar o assunto, aí ela falou pra mim: "Tia, por que que você fez isso dentro do quarto, tia? Por que que você conversou sobre isso dentro do quarto?". Viga, Eu desculpa, morrendo de eu morrendo de desculpa. dó dela: "Ó, tia tá te pedindo desculpa". A tia Cami é legal, sabe, eu juro que eu sou legal, mas, eu sou um pouquinho estranha, né, acontece. Que boa, Dorme que bom. melhor hoje, tá? Só que não, né, Hoje eu depois vou. Hoje ela vai, agora depois dela escutar tudo que eu falei, agora ela vai dormir tranquila. Hoje ela vai dormir bem pra caramba. Se eu ontem ela só dormiu aqui no meu quarto, hoje ela vai dormir em cima de mim, exato, no meio de vocês 2. no meio dos 2. Ai, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se quiser perguntar alguma coisa, deixa o seu like, siga o canal e siga a gente no Instagram também. Vou deixar o Instagram da Thaís aqui, o meu, tudo certinho. E vai ter mais vídeos, eu prometo. Tá, obrigada. Muito obrigada pela Obrigada a você, amiga, muito obrigada. coisa linda. Tchau, Beijo, beijo, gente. beijo.